Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma Santen. O tema de hoje é a meditação do nascimento no Lótus. Um tema onde o Lama nos oferece uma prática, né? Um tema realmente voltado a uma prática meditativa referente a esse nascimento no Lótus, que ele vai aqui explicar detalhadamente. E onde ele diz: eu vou propor agora uma meditação para vocês fazerem e gostaria que anotassem. Por favor, olhem isso não apenas como uma explicação, mas como uma prática de meditação acompanhada de uma explicação. Iremos usar a imagem de Guru Rinpoche sentado sobre um lótus no lago Danakocha, de Ordem. Ordem existiu historicamente, e se diz que Guru Rinpoche surgiu lá. Quando nós recitamos a prece de 7 linhas, lembramos isso, que ele surge magicamente e pedimos as bênçãos, essencialmente a bênção de nascer sobre o lótus. Padmasambhava significa o nascido no lótus. Nós aspiramos nascer sobre esse lótus, que é a culminância da motivação. Essa foi a explicação. Agora vou introduzir os elementos para a meditação. Então percebam que aqui o Lama introduziu uma explicação para que nós nos situemos, né, diante dessa meditação que ele está nos propondo, que é a meditação do nascimento no lótus, né? Para que a gente tenha uma noção a respeito de que, né, o Lama está falando aqui, seria interessante a gente fazer uma breve descrição dessa figura de Padmasambhava. Padmasambhava é o fundador do budismo tibetano, né? É um ser iluminado que fundou o budismo tibetano. E ele é apresentado sentado sobre uma flor de lótus, né? E nesse desenho, nessa figura, nós temos lá embaixo da figura o lodo, né? Por quê? Porque a flor de lótus, ela nasce num pântano, né? Ela brota num pântano. Então, no fundo desse pântano, tem o lodo, que representa nessa figura a nossa ignorância, as nossas confusões, as nossas emoções perturbadoras. Nossas emoções perturbadoras, né, as emoções perturbadoras da humanidade ainda muito pouco evoluída, muito animalizada, estão representadas nessa figura por o lodo, porque o lodo é escuro, né? Então, a escuridão do lodo representa a nossa ignorância, nossas trevas, né? Nosso cativeiro, como nós dissemos lá na primeira parte do nosso Evangelho, né? E sobre esse lodo tem a água, né? A gente sabe que o pântano tem aquela água, né, sobre o lodo. E a água, ela representa o quê? As lágrimas, o sofrimento que advém das nossas confusões, da nossa ignorância e da nossa treva. Estamos presos em nossas próprias obscuridades mentais, em nossos próprios apegos, né? Em nossa própria sensação de carência, em nossa raiva, aversão, etc., né? E isso gera sofrimento, gera lágrimas, que estão representadas pela água. Então, vejam, nós temos o lodo lá embaixo, na figura, e temos a água sobre o lodo. Mas aí o que acontece? Aí é que começa a meditação, né? Nesse lodo surge o talo do lótus, né? Porque a flor do lótus, né, ela tem as pétalas, mas antes das pétalas, sustentando as pétalas, tem o talo. O que o talo representa nessa figura? Ele representa uma coisa que no budismo é conhecida pela palavra sânscrita bodhicitta, que é a mente que busca a iluminação para poder ajudar os outros seres. Ou seja, a mente compassiva que quer ajudar, que quer diminuir o sofrimento seu e dos demais, mas que sabe que para isso precisa criar meios hábeis. E por isso precisa se libertar das suas próprias obscuridades para ensinar os outros, né? Ou para legar aos outros um caminho de libertação também. Então, o talo representa o quê? A conexão daquele que nasceu sobre o lótus, quer dizer, Padmasambhava, ele está sentado sobre o lótus, né? Ele é um ser iluminado. Ele não está lá no lodo, misturado na confusão. Ele se libertou da confusão, mas ele não perdeu a conexão com o mundo. Ele tem compaixão. O talo está lá. Até onde o talo vai? As raízes do talo da flor de lótus estão aonde? No lodo, se alimentam do lodo. Porque o ser iluminado, os seus olhos brilham
porque ele quer ajudar os outros. Os seus olhos brilham quando ele vê sofrimento. Ele vê, o Lama brinca assim, que o ser iluminado é assim, opa, sofrimento, vou ajudar, vou lá para ajudar. Ele não se importa se ele vai sofrer com isso. É igual Jesus, desceu aqui na Terra e ele sabia que seus ensinamentos, no primeiro momento, não seriam bem recebidos, que ele não seria bem tratado. Mas isso para ele não importava. Por quê? Porque a motivação do ser iluminado é ajudar, é vir diminuir o sofrimento. Então, Jesus era um ser que nós podemos dizer também estava sentado sobre o lótus. Por quê? Porque ele tinha esse talo, ele tinha essa conexão com o sofrimento, ele queria libertar, e ele tinha as pétalas. Aí vem as pétalas. O que são as pétalas? As pétalas no budismo são conhecidas como os meios hábeis. Porque não basta a gente ter a boa intenção de querer ajudar. Não basta ter o talozinho. A gente precisa ter habilidade. Né? Vocês percebem que, por exemplo, Jesus, ele conseguia ajudar os seres sem se envolver com seu sofrimento. Né? Ele não se deprimia quando via o sofrimento. Né? E ele também não se desanimava quando os seres não seguiam os seus ensinamentos. Até mesmo seus discípulos, muitas vezes, não conseguiram compreender perfeitamente o mestre numa primeira oportunidade. Mas Jesus não se desanimava com isso. Por quê? Porque ele tinha os meios hábeis, né? Ele tinha a luz interior para seguir desdobrando seus ensinamentos, reexplicando, né? Reestruturando, até que os seres compreendessem, até que os seres entendessem. Então, as pétalas são esses meios hábeis. E Padmasambhava sentado em cima do lótus é o que é chamado nascimento no lótus. Quer dizer, o ser sentado ali sobre o lótus, ele representa o próprio nascimento. Então, é a essa meditação que o Lama está nos apresentando. Ele está nos propondo que a gente contemple essa figura, né, ainda que seja imaginariamente, né, só formulando ela na nossa imaginação, e a partir daí nos vejamos nascendo no lótus. Porque nós não somos iluminados, mas para que nos tornemos iluminados, nós temos que imitar a mente iluminada, como se a gente fosse. Ainda que a gente não consiga imitar perfeitamente. Mas nós temos que agir no mundo como se fôssemos. Como se já tivéssemos atingido esse estágio. Porque significa que estaremos exercitando essa visão. Né? Uma visão que não perdeu a conexão com o sofrimento, mas que se conecta com o sofrimento, não se envolvendo mais com ele, mas buscando uma visão superior que nos liberte e ajude os outros a se libertarem também desse sofrimento. Ok? Então, isso é a meditação aqui que o Lama está nos propondo. E aí, entrando na parte prática, ele vai dizer o seguinte: para meditar sobre isso, primeiro tomem uma situação que consideram aflitiva, para vocês ou para outras pessoas. Neste primeiro momento, vamos ver essa habilidade em nós mesmos. Ver essa natureza disponível para nós. Então, percebam que o que o Lama está falando? Que a gente pegue, então, com essa ideia do lótus, né, com essa ideia do nascimento do lótus, olhemos para alguma situação que seja aflitiva para nós ou para outras pessoas. E ele diz assim: é preferível que seja uma situação que vocês estejam contemplando. Não uma situação em que vocês estejam envolvidos diretamente, mas estejam contemplando. Para quê? Para que a gente comece com uma coisa mais fácil, né? Que se a gente pegar uma situação em que a gente está muito envolvido, a nossa mente não vai ter a serenidade necessária para entender a dinâmica da meditação e depois aplicá-la numa situação realmente onde a gente já esteja ali diretamente envolvido, percebe? Então o Lama está como um bom professor, nos propondo, vamos começar do mais fácil para depois irmos para o mais desafiador. Basta olhar aquelas páginas de jornal que pingam sangue, que estão cheias de situações boas para isso. Né? Ou seja, essas páginas de jornal que pingam sangue, que a gente conhece muito bem, elas estão cheias de situações que representam o lodo do sofrimento, a confusão em que as pessoas estão envolvidas. Né? Porque essas páginas pingam sangue, por quê? Porque tem crimes, porque tem mortes, as pessoas matam, né? As pessoas roubam, né? As pessoas estupram. Tudo isso é o lodo. Nós vamos contemplar o lodo, nós vamos dizer que o lodo não é apenas uma simbologia no desenho, é uma realidade que nós vivenciamos hoje, né? Nesse planeta que ainda é um planeta de provas e expiações, né? Um planeta que ainda tem muito sofrimento envolvido.
E aí o Lama segue dizendo, né? Vocês podem olhar assim. Aí ele vai dar um outro exemplo. A decisão do campeonato no domingo, e podem olhar os sofrimentos gerais de algum lado, que de algum lado vai haver, é certo. Ou seja, o Lama ele usa muito a imagem do campeonato de futebol, porque no Brasil é uma coisa muito popular. Então fica fácil de entender, né? Então, o caso do futebol e de todos os esportes, né, existe uma disputa, né? Os seres estão tentando superar uns aos outros. É o que no budismo chama o reino dos semideuses, o reino da competição. E sempre tem sofrimento envolvido. Por quê? Porque uns ganham, outros perdem, né? E como nós estamos muito apegados, como nós dissemos aqui na primeira parte, né, do nosso evangelho, nós estamos muito apegados ao ganhar e sofremos muito quando perdemos, né? Em qualquer campeonato há sempre sofrimento envolvido, porque há sempre gente perdendo, né? E mesmo aqueles que ganham, ganham hoje, amanhã perdem. Percebe? Então, a figura do campeonato esportivo, seja ele de futebol, de qualquer outro esporte, ele reflete bem a vida, né? Que é bem aquela oscilação. Uma hora estamos felizes porque ganhamos, outra hora estamos tristes porque perdemos, né? E é bem a imagem da mente ainda escravizada ao mundo externo, né? O que acontece no mundo externo determina como eu vou ficar, né? Eu não tenho a liberdade, né, de manter a estabilidade da minha energia. E aí o Lama segue, né, dizendo assim, então vocês escolherão alguma coisa da vida de vocês, mas é preferível que seja de outros seres. Quando essa situação estiver clara, observem assim. Nessa imagem de Guru Rinpoche no lago, existem as margens do lago e o fundo do lago. Então vem esta pergunta. Vocês reconhecem as emoções perturbadoras e as ações não virtuosas que estão presentes nessa situação? Vocês estão entendendo aqui o mecanismo da meditação? Nós estamos olhando para a figura. Estamos vendo que tem ali Padmasambhava sentado sobre a flor de lótus, tem um talo, tem a água, que são as lágrimas, e tem o lodo. Nós estamos conseguindo enxergar o lodo das perturbações, das emoções perturbadoras na situação que escolhemos para contemplar? Vocês estão percebendo? Então a gente está meditando, sentou para meditar e escolheu um objeto de meditação. Estamos conseguindo ver na prática, né, o que é o lodo, né? E por que é o lodo que representa, né, exatamente essa situação, essas confusões e essas perturbações? Né? Estamos percebendo a escuridão, né, dessas perturbações, né, o quanto que elas obscurecem a nossa caminhada no mundo. E aí o Lama segue dizendo, vamos supor que se trate da final do campeonato. Ele voltou à questão do campeonato. A condição não auspiciosa é a fixação das pessoas àquilo. Quais as emoções perturbadoras presentes? Raiva, rancor, ódio, medo, agressão, orgulho, inveja, desejo, apego, carência? Vocês percebem como é um exercício bem prático? Está descrito aqui o que é que nós vamos contemplar. Quais são as emoções perturbadoras que a gente precisa contemplar? Está presente raiva, está presente rancor, está presente ódio, está presente medo, está presente agressão, orgulho, inveja, desejo, apego ou carência? E ele segue dizendo, está tudo misturado ali na final do campeonato? Pode-se olhar a manifestação disso no corpo, na mente, na energia e na paisagem mental. Percebe? Então ele está colocando todo o caminho meditativo que nós vamos seguir, né? Nós vamos observar essas emoções perturbadoras em todos os níveis da nossa manifestação. Porque a gente manifesta emoções perturbadoras ao nível do corpo, né? Por exemplo, raiva ao nível do corpo leva a quê? A uma agressão física, né? Raiva no nível da energia leva a quê? A uma fala agressiva, a um xingar, né? Uma palavra, né, que machuca, né? Raiva no nível da mente leva aqui a um pensamento altamente negativo, né? Poxa, eu estou com vontade de matar essa pessoa, né? E raiva a nível de paisagem mental nos coloca numa paisagem obscura, né? Onde tudo parece hostil, né? Onde aquela pessoa que me provocou raiva, eu não olho mais, não consigo olhar mais como um ser humano. Minha paisagem mental olha para aquele ser como, né? Eu botei esse ser numa paisagem de inimigo. Né? Ele me agrediu, ele me despertou raiva, ele me despertou aversão. Né? Então, percebem que existem esses 4 níveis de manifestação e o Lama está propondo que a gente examine esses 4 níveis
na nossa meditação, né? E ele diz, então contemplem isso, vocês irão dizer, sim, as ações não virtuosas e as emoções perturbadoras estão presentes ali. Então o lodo está presente. Percebe? Então nós conseguimos localizar o lodo. O lodo são essas emoções perturbadoras. Aí vem a água, que são as lágrimas, o sofrimento. Ele fala assim, depois olhem a água. Olhamos assim, as lágrimas estão presentes? O sofrimento na forma das lágrimas, que significam tristeza ou desânimo? Então, por exemplo, no caso do campeonato, ele vai dizer assim, ó, qualquer pessoa que já perdeu o campeonato, no outro dia estará torta. Antes do fim do jogo, já desliga a TV ou sai do estádio devagar. Quer dizer, olha como é a nossa mente, né, ignorante. A gente vai para um espetáculo de futebol, vamos dizer assim, paga um ingresso caro e sai triste, porque o time perdeu. O time pelo qual eu torço perdeu. Então, assim, é um exemplo que o Lama está dando para nos mostrar como essa nossa vida é baseada numa visão ignorante, né, numa visão apegada, né, numa visão fixada, né, fixada ao ganhar, né, fixada ao prazer, leva fatalmente ao sofrimento. Então ele está perguntando: a gente consegue reconhecer essas lágrimas que as nossas emoções perturbadoras geram? A gente consegue perceber que elas são fruto dessas fixações, né? Que elas são frutos desse nosso aprisionamento? Vocês percebem que a palavra fixação ela leva diretamente ao tema da nossa mensagem inicial, que é o aprisionamento? Fixar, estar fixado é estar preso, né? Não consigo me mover, né? Não consigo ter maleabilidade, não consigo ter flexibilidade mental interna, né? Aí o Lama diz, então tem tristeza nisso. Às vezes tem violência, as pessoas se sentem revoltadas e resolvem agredir. As lágrimas são o lago onde vai surgir o lótus. Então ele nos convida nesse segundo ponto a gente localizar as lágrimas, né? Perceber que aquela água sobre o lodo, no pântano, reflete o sofrimento provocado pelas emoções perturbadoras que são o lodo. E aí vem o terceiro ponto, que é a gente perceber se brota em nós o lótus. Então o Lama aqui está perguntando agora, quando a gente se depara com essas situações, brota em nós o lótus, ou seja, quando vemos as emoções perturbadoras e as lágrimas, brota em nós a aspiração de intervir positivamente nisso? Ou nós ficamos bravos com as pessoas que agem mal? Ou nós ficamos bravos com as negatividades? Porque se nós ficamos bravos e raivosos diante da negatividade dos outros, é porque não está nascendo o lótus em nós. Aí nós precisamos nos trabalhar interiormente para que brote em nós não a aversão à negatividade, mas a vontade de ajudar, de intervir positivamente, de diminuir o sofrimento. O que é representado pelo talo do lótus. Okay. E aí, o Lama segue dizendo, este é o talo do lótus. O talo vem das raízes que estão no lodo. No reconhecimento dessas emoções perturbadoras, ele é irrigado pelas lágrimas e surge acima das lágrimas. Isso é muito, muito raro. Por que é raro? Porque o nosso automatismo, nossos hábitos, é reagir negativamente às negatividades, não é isso? Se uma pessoa nos fecha no trânsito, a gente não fica satisfeito com isso, né? A gente não fica... Agora, a proposta aqui é que, por exemplo, ao ser fechado no trânsito, brote em nós o seguinte, nossa, essa pessoa talvez esteja sofrendo, essa pessoa talvez esteja correndo tanto porque um parente esteja muito doente e ele está levando ele para o hospital, né? E aí faça uma oração, poxa, que ele possa seguir em segurança, em paz e que chegue ao seu destino bem. Esse é o talo do lótus. Né? Mas o Lama está dizendo, isso é raro. Por quê? Porque nossos hábitos nos levam para a direção oposta. Né? Nossos hábitos, né? Pô, como é que um cara desse me fecha dessa? Não está me vendo aqui, não? Né? Quer dizer, o ego, né? Não está me vendo aqui, não? Olha, eu estou aqui, poxa. Né? Então, é isso que o Lama está falando aqui para nós praticarmos na meditação. Fazermos surgir o talo de lótus e não escorregarmos pelos nossos velhos hábitos egocêntricos. Em geral, quando fazemos contato com as emoções perturbadoras, com as ações não virtuosas e o sofrimento, somos arrastados pela onda correspondente a isso. Tá vendo? Em geral, nossos hábitos nos levam a ser arrastados. Né? Se uma pessoa nos ofende raivosamente, nós tendemos a ser arrastados para a paisagem mental da raiva também. Né? E aí entramos numa discussão, numa briga com a pessoa.
A prática aqui é justamente a gente fazer o contrário, é deixar que desperte o talo do lótus, né? E aí o Lama segue dizendo assim, somos arrastados pela onda correspondente a isso. Nós não temos a aspiração de ultrapassá-la. Nós não temos a aspiração de ultrapassá-la. Isso pode brotar quando contemplamos as situações com os nossos filhos. Aí ele vai dar uma dica, né, para a gente fazer com os outros, com os desconhecidos, aquilo que faríamos com nossos filhos. Né? Então ele diz assim, faríamos qualquer coisa para que nossos filhos não passassem pelo sofrimento. Nós aspiramos para nós mesmos aquele sofrimento com certeza. Pais e mães têm esta sensação. Por que esta doença não pega em mim? Não é assim, né, que os pais, né, e as mães, né? Poxa, eu preferia que essa doença tivesse pegado em mim do que tivesse pegado no meu filho. Aí o Lama tá nos propondo que a gente exercite isso em relação aos outros. Os tibetanos, eles usam muito esse modelo das relações familiares para que a gente exercite o despertar da compaixão em relação aos seres que não são tão próximos. Né? Então, a gente foca o nosso sentimento com relação aos seres mais próximos e tenta expandir esse sofrimento, aliás, expandir esse sentimento para os seres que não são tão próximos. Porque percebe a palavra que eu usei aqui, ó, expandir, abrir, se libertar de uma prisão estreita. Né? Eu estou preso às minhas preferências, né? Esses seres que eu gosto, e tem aqueles outros aqui, poucos, que eu não gosto, e tem a maioria que eu sou indiferente. A proposta aqui não, é que a gente acabe com essa zona de preferência, de aversão e de indiferença e transforme todos numa grande família tão digna da minha compaixão como qualquer outra. E seguindo aí no exercício, o Lama diz, às vezes, mesmo com pessoas que não conhecemos, vemos que o sofrimento delas é tão grande que aspiramos que aquilo tivesse acontecido conosco, pois saberíamos o que fazer. Aquela pessoa fica presa e está aflita no meio daquilo. Esse é o talo do lótus. Vemos ele brotar, ou seja, quando a gente se depara com uma situação e se compadece realmente, aí realmente tá brotando em nós o talo do lótus e a gente está realmente conseguindo aos poucos se libertar das nossas prisões mais egocêntricas, né? E aí o Lama diz, qual é o sinal do talo do lótus? É o brilho nos olhos. Ou seja, nossos olhos têm que brilhar, tem que surgir essa intenção. Puxa, essa aspiração. Eu olho a situação e falo, como que eu poderia ajudar? Como que eu poderia intervir positivamente? Né? Como que eu poderia utilizar aqui de bondade amorosa? Né? De paciência, de generosidade? Então, é o brilho nos olhos. Os nossos olhos se abrem e surge uma energia dentro de nós. Aquilo está vivo. Se vocês quiserem observar, aqui vou colocar entre parênteses, a depressão cessa. Aqui o Lama está dizendo, a cura para a depressão é exatamente abrir os olhos para o sofrimento dos outros. Que aí a gente sai da região do autointeresse, né? da região do egocentrismo, e ao olhar para os outros, a gente acaba até se esquecendo do próprio sofrimento. Né? Alguns alunos do Lama, eles dizem assim, olha, a gente toda vez que leva um problema para o Lama, sai com 3 tarefas. Né? Porque a cura para o problema é se ocupar com o mundo, né? Com as coisas que tem, há muita coisa a ser feita. Então, o que o Lama oferece aos seus alunos para que eles se curem dos seus problemas, ou resolvam seus problemas, é dar 3 tarefas. Chega com um problema, sai com 3 tarefas. Né? Ajudar aqui, construir alguma coisa boa ali, pronto. Os problemas se dissolvem. Porque os problemas surgem sempre de uma visão limitada, né? De uma visão que está voltada só para si mesmo. Ampliou a visão, os problemas simplesmente se dissipam, porque a gente começa a ver que existem coisas tão grandiosas, coisas tão boas que nós poderíamos fazer, que aquele nosso problema, ele diante de uma visão mais ampla, ele se torna menor. Porque o tamanho de qualquer coisa, ele depende da amplitude da visão. Para uma visão estreita, uma coisa pequena pode parecer grande. Para uma visão ampla, um problema grande fica pequeno. Não é assim? A gente já experimentou isso em nossas vidas. Né? E aí o Lama diz assim, o antídoto principal para a depressão é a compaixão.
é o talo do lótus. Olha que interessante. O antídoto principal para a depressão é a compaixão, o talo do lótus. Mas até aqui surgiram estas perguntas. Frente a essa situação, você vê o lodo das emoções perturbadoras e as ações não virtuosas? Você vê as lágrimas do sofrimento espalhadas nessa situação? Agora a pergunta é esta: você reconhece esse surgimento da energia do brilho? Essa energia de positivamente ajudar os seres diante daquilo? Você vê isso? Vocês estão percebendo que é um exercício? Né? Você vê que as perguntas voltam, né? Quer dizer, nós estamos vendo isso? Quando nós nos deparamos com o sofrimento, nós vemos nascer em nós esse brilho do entusiasmo em intervir positivamente? Temos que fazer isso honestamente. Sempre que a gente for fazer esse exercício, for se deparar com uma situação, né, a gente tem que fazer isso honestamente e ver se surge. Se não surge, temos que investigar por que não surge, para irmos superando nossas limitações, percebe? E aí o Lama finalmente diz, depois vem a própria flor. Surge a flor, quer dizer, as pétalas, né, do lótus, flutuando sobre a água. A flor corresponde à base cognitiva, aos recursos que temos para produzir algum tipo de benefício. É a base que permite o nosso surgimento. Porque o que acontece? Se surge em nós essa energia de ajudar, vai surgir também o interesse em aprender como ajudar. Né? Vocês já perceberam que, por exemplo, na profissão de professor, a gente aprende mais ensinando do que quando era aluno. Né? Então, toda vez que a gente se esforça para ajudar, o maior beneficiado em termos de evolução espiritual somos nós mesmos. Porque esse exercício de intervir positivamente nas situações refina nosso mundo interior e amplia nossa visão. Né? Então, é isso que o Lama está nos dizendo aqui, né? Que nós temos o talo, que é crucial, né? Esse talo que se conecta com o lodo, com o sofrimento, e o talo é essencialmente essa motivação perfeita produzindo resultado. Mas podemos ter a motivação e não ter a etapa seguinte, que é o nascimento naquela condição. Ou seja, não basta termos o talo, não basta termos a intenção de ajudar. Né? É preciso que tenhamos desenvolvido habilidades que possam ajudar os seres efetivamente a diminuírem o seu sofrimento. Né? Para nascer, precisamos ter uma visão de mundo na qual a nossa intervenção esteja correta. Ou seja, é preciso termos uma visão de mundo sábia. É preciso termos um olho de sabedoria, que são as pétalas do lótus. Sentimos que também temos recursos para intervir. Aqui é uma visão de mundo que justifica o meu surgimento e os recursos que me possibilitam esse surgimento. E isso é simbolizado pela flor de lótus. Entenderam o significado da flor de lótus? Quer dizer, a flor significa exatamente isso. Eu consegui desenvolver as habilidades, os meios hábeis para ajudar com eficiência. Né? Porque não adianta eu tentar intervir com uma visão ignorante. Porque senão eu vou fazer aquilo que, por exemplo, um pai faz muitas vezes com o filho quando a gente diz assim, esse pai está mimando seu filho demais. Por quê? Porque ele não está educando o filho. Ele não está tendo a habilidade de criar no filho a força para enfrentar o mundo como ele é. Ele está apenas satisfazendo os desejos do filho. E o filho, com isso, está se tornando cada vez mais fraco. Né? Ou seja, esse pai, em relação a esse filho, ele não está tendo as pétalas da flor de lótus. Ele não está tendo a habilidade para fazer o que é preciso, para fazer o que é necessário. Né? Ele está muito voltado a agradar. Talvez até por quê? Porque queira ser reconhecido como um bom pai. Percebem como a prisão ao ego atrapalha? Né? Se eu quero muito ser reconhecido, no caso, reconhecido como um bom pai, eu acabo não conseguindo ajudar meu filho. Porque eu acabo não fazendo o que é necessário. E aí o Lama segue dizendo, aí surge a pergunta seguinte, surgimos como aqueles que irão intervir ou não? Vocês se veem surgindo com uma identidade capaz de falar com as pessoas? Ou seja, desenvolvemos a habilidade de nos comunicar com as pessoas, transmitindo para elas uma visão de sabedoria? Essas perguntas todas devemos fazer durante essa meditação. Vocês veem esse surgimento? Então, se virem esse surgimento, a motivação está completa. Com essa motivação, fazemos as práticas. As práticas
solidificam a flor de lótus e nos proporcionam os meios hábeis para agir. Então, vocês percebem que a flor de lótus ela não é uma coisa que surge pronto, está pronta. Ela vai surgindo à medida em que nós vamos praticando. Quanto mais nós praticarmos, mais habilidade de ajudar nós vamos desenvolver. E quanto mais habilidade de ajudar nós desenvolvermos, mais a nossa motivação de ajudar vai se fortalecer. Vocês lembram que semana passada nós estudamos o tema da motivação? Né? A motivação dá a direção. Né? Mas não basta termos a direção, precisamos ter sabedoria, né? Para que a gente não se perca no meio do caminho. Né? E as pétalas significam essa sabedoria, essa habilidade, né? De saber nos conduzirmos no mundo e ajudar os outros a se conduzirem bem também no mundo. Né? E aí o Lama conclui dizendo, né, as práticas solidificam a flor de lótus e nos proporcionam os meios hábeis para agir. Então temos o nascimento, temos uma florzinha, um talozinho e um nascimentozinho. Mas entendemos que através dos ensinamentos isso vai se ampliando. Percebe? Então, ele usou o diminutivo. Florzinha, talozinho e nascimentozinho. Por quê? Porque no começo é pequenininho. No começo o nosso talo ainda é, né? Não é aquela, né? Nós não conseguimos ter compaixão em todas as situações, né? Nós não conseguimos ter habilidades em todas as situações. Mas com a prática dos ensinamentos, com a perseverança, nós vamos ampliando, né? Até que um dia, quando a gente menos esperar, chegará o momento da iluminação, o momento da libertação final, o momento da instalação da felicidade genuína e da paz imperturbável.